Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus queridos amigos e amigas. Estamos no 27º domingo do tempo comum. Proclamamos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. A formação dos discípulos, a qual Marcos dedica a segunda parte de seu evangelho, abarca aspectos muito diferentes e muito diversos e não segue uma ordem lógica. Se no domingo passado se falou de amigos e inimigos e do problema do escândalo, o evangelho de hoje, deste domingo, se centra na questão do divórcio. O relato contém duas cenas. Na primeira cena, os fariseus perguntam a Jesus se pode, se é conveniente, se é correto repudiar a esposa, a mulher, e recebem uma resposta. É a cena de Marcos 10, versículos 2 a 9. E a segunda cena, já em casa, os discípulos insistem com Jesus sobre o tema e recebem uma nova resposta. São os versículos 10 a 12. Aqui terminaria a leitura breve, a forma breve do Evangelho de hoje. A forma mais longa acrescenta o episódio da bênção das crianças, Marcos 10, versículos 13 a 16. O Evangelho é assim, a forma mais longa seria Marcos 10, de 2 a 16. E esta última parte da bênção das crianças é muito relacionada com a cena anterior, porque mulheres e crianças são as pessoas mais frágeis, mais débeis da sociedade familiar daquele tempo, do tempo de Jesus, da sociedade judaica do tempo de Jesus. E parece que ainda continua assim. E Jesus se põe da parte destes, dos menores, incluindo os mais pobres, as viúvas, as crianças e as mulheres. A primeira leitura da missa de hoje é de Gênesis 2, versículos 18 a 24. E esta leitura é como que uma preparação para a reflexão do Evangelho também. No livro do Gênesis, Deus não criou a mulher para torturar ao seu marido, como no mito grego de Pandora, mas criou a mulher como uma companheira íntima, até o ponto de formar uma só carne. E carne, a palavra carne em hebraico significa o cúmulo, uma só carne significa o cúmulo, ou melhor, a plenitude da comunhão. No plano inicial de Deus, não cabe que o homem abandone a sua mulher. O homem e a mulher devem abandonar, sim, não o esposo ou a esposa, mas abandonar seu pai e sua mãe para formar uma nova família. As palavras de Gênesis 1:27 sugerem claramente a indissolubilidade do matrimônio. O homem e a mulher se convertem em um só ser, em uma só pessoa. Diz a primeira leitura: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou criar alguém como ele, que o ajude. Então o Senhor Deus modelou da terra todas as bestas, todas as feras do campo e todos os pássaros do céu, e os deu de presente a Adão, para ver que nome ele lhes poria. E cada ser vivo levaria o nome que Adão pusesse. Assim Adão pôs nome a todos os gados, a todos os pássaros do céu e a todas as bestas e feras do campo. Porém não encontrou nenhum como ele que o ajudasse, que lhe fosse companheiro. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, que dormiu. E Deus tirou uma costela do seu lado e fechou o lugar com carne. E o Senhor Deus formou da costela que havia tirado de Adão uma mulher e a apresentou a Adão. E Adão disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Seu nome será mulher, porque saiu do homem.
Por isso, de acordo com esta leitura, qualquer judeu sabia que Deus criou o homem e a mulher para que se ajudassem, para que um servisse de companheiro para o outro. Porém, também sabe que os problemas matrimoniais começam com Adão e Eva. Os judeus piedosos também já sabiam que os problemas matrimoniais começaram com Adão e Eva. O matrimônio, inclusive numa época em que a união íntima e a convivência amistosa não eram os valores primordiais, se presta a graves conflitos. Por isso, desde os tempos antigos se admite, como em outros povos orientais, a possibilidade do divórcio. Mais ainda, a tradição rabínica pensava que o divórcio era um privilégio exclusivo de Israel. O chamado Targum palestinense põe na boca de Deus as seguintes palavras: em Israel foi dado a separação. Em Israel, eu, o Senhor, dei a separação. Porém, não estabeleci a separação nas outras nações. Assim, tão somente em Israel, Deus uniu seu nome ao divórcio, dizia os rabinos do tempo de Jesus. A lei do divórcio se encontra no Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1 e seguintes, onde se estipula o seguinte: se alguém se casa com uma mulher e logo não gosta mais dela, porque descobre nela algo de vergonhoso, pode escrever uma ata ou uma carta de divórcio e entregá-la, e ela deve deixar a casa. Um detalhe que chama a atenção nesta lei é seu tremendo machismo. Só o homem poderia repudiar e expulsar a mulher de casa, não o contrário. Na perspectiva da época, tem sua lógica, já que a mulher se parece bastante a um objeto que se compra, como se compra uma televisão, ou um congelador, uma geladeira. Parece um objeto que se pode comprar e que se pode devolver, se não agrada mais ao homem, se aquele objeto não lhe satisfaz mais, ou se aquele objeto não é do seu desejo. No entanto, mesmo que a sensibilidade de 20 séculos atrás, mesmo que o pensamento, as ideias, a concepção de matrimônio de 20 séculos atrás fosse distinta da nossa, tanto entre os homens como entre as mulheres, é indubitável, é sem dúvida, que umas pessoas podiam ser mais sensíveis que outras quanto ao destino da mulher. Este detalhe é muito interessante para compreender a postura de Jesus. Em todo caso, a lei é conhecida e admitida por todos os grupos religiosos dos judeus. Por isso resulta, por consequência, é desconcertante, à primeira vista, a pergunta dos fariseus a Jesus. Diz assim o Evangelho: naquele tempo, aproximando-se de Jesus os fariseus, perguntaram-lhe para pô-lo à prova: é lícito um homem repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que lhes ensinou Moisés? O que lhes mandou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiá-la. Jesus lhes disse: pela dureza do vosso coração, Moisés escreveu este preceito. Porém, no princípio da criação, Deus os criou homem e mulher. Por isso, deixará o homem a sua mãe e a seu pai, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas sim uma só carne, uma só pessoa. Pois o que Deus uniu, o homem não pode, não deve separar. Meus irmãos e minhas irmãs,
qualquer judeu piedoso teria respondido a esta pergunta. Sim, o homem pode repudiar a sua mulher, porque todo judeu piedoso conhecia a lei e saberia que a resposta estaria correta, conforme a lei. Porém, Jesus, além de ser um judeu piedoso, conhecedor da lei e das escrituras, se mostra muito próximo às mulheres, até aceita as mulheres em seu grupo de discípulos, permite que elas o acompanhem, que elas o sigam. Estará Jesus de acordo que o homem repudie a sua mulher? Será que Jesus está de acordo com o repúdio da mulher por parte do homem? Assim se compreende o comentário que o evangelista Marcos acrescenta. Eles perguntaram para pô-lo à prova. Os fariseus querem colocar Jesus entre a parede, entre a dignidade da mulher e a fidelidade à lei de Moisés. Qual seria a opção de Jesus? Qualquer opção que Jesus fizesse, ele cairia numa enrascada, diante dos seus seguidores ou diante do povo, ou diante das autoridades religiosas. Se fosse a favor da mulher, dizendo que não era permitido, segundo a vontade de Deus, o divórcio, as autoridades religiosas, os seus inimigos, o acusariam de transgressor da lei. Se dissesse que era permitido, ele ficaria mal diante dos seus seguidores, diante do povo, pois pregava o amor. A reação de Jesus é tão esperta e inteligente, porque ele também põe os fariseus contra a parede, entre Deus e Moisés. O que vocês escolhem? O mandamento de Deus ou o mandamento de Moisés? A vontade de Deus ou a lei que Moisés escreveu? Começa com uma pergunta muito simples. O que Moisés mandou vocês fazerem na lei? Logo, contra-ataca, distinguindo entre o que escreveu Moisés em determinado momento e o que Deus projetou desde o começo da história humana. Ao recordar o que Deus uniu, não separe o homem, Jesus rechaça de entrada qualquer motivo de divórcio. A aceitação posterior do repúdio por parte de Moisés não constitui algo ideal, mas algo que se deveu a vosso caráter obstinado, a vossa dureza de coração. Esta interpretação de Jesus supõe uma grande novidade, porque situa a lei de Moisés em seu contexto histórico, lá naquele momento. A tendência espontânea do judeu era considerar toda a Torá, ou o Pentateuco, como um bloco imutável, único e sem fissuras. Alguns rabinos condenavam como hereges aos que diziam: toda a lei de Moisés é de Deus, menos tal frase. Jesus, ao contrário, distingue entre o projeto inicial de Deus e as interpretações posteriores, que não têm o mesmo valor e inclusive podem ir contrariamente ao projeto inicial de Deus. Em casa, os discípulos voltaram a perguntar sobre o mesmo assunto e Jesus disse: se alguém repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o seu marido e se casa com outro, comete adultério. Esta cena tira as conclusões práticas da cena anterior. Tanto para o homem como para a mulher que se divorciam. As palavras, se ela repudia a seu marido e se casa com outro, comete adultério, contam com a possibilidade que a mulher se divorcie, coisa que a lei judaica somente contemplava no caso de que a profissão do marido fizesse insuportável a convivência, como era o caso dos curtidores, que deviam usar uns líquidos
mal cheirosos. Ao contrário, a legislação romana admitia que a mulher podia divorciar-se. Por isso, alguns autores veem aqui um indício de que no Evangelho de Marcos foi escrito para a comunidade de Roma. Mesmo nos 5 primeiros séculos da história de Roma, não se conheceu o divórcio. Mais tarde que foi introduzido. Cada vez que se lê este Evangelho na missa, nós devemos ter uma caridade pastoral, pois a realidade do divórcio tem crescido e se difundido muito nos últimos anos, nas últimas décadas, e afeta de maneira muito direta muitas famílias cristãs, que é bom recordar que o ideal proposto pelo Gênesis, do companheirismo pleno, da unidade plena entre o homem e a mulher, ainda é o mandamento de Jesus. Há motivos para que os que seguem unidos, casados, deem graças a Deus. E há motivos para pedir para os que se acham em crise matrimonial. E há motivos também para que a gente reze pelos que começaram uma nova vida e estão passando por momentos tão duros de sofrimento, que é o momento do divórcio, da separação. Não cabe aqui a nossa acusação, mas nossa acolhida e o nosso amor e o nosso empenho em ajudar essas pessoas a recomeçar a sua vida. Isso aqui não quer dizer que nós sejamos favoráveis ao divórcio e estejamos pregando que a igreja agora permite o divórcio. Não é verdade. Mas porque uma pessoa é divorciada, porque uma pessoa é separada, ela não deixa de ser filha de Deus, não deixa de merecer o nosso acolhimento e não deve ser expulsa da igreja. É uma questão pastoral e cada caso deve ser acolhido e cuidado na sua particularidade e na intimidade. Por isso, meus irmãos, peçamos a Deus pelos namorados, pelos casais de noivos, pelos casais casados, por aqueles que já separaram também, para que Deus abençoe e que todos nós sejamos puros como as crianças que Jesus abençoou. O ideal é a pureza do coração. O ideal é que aqueles que se casam mantenham a pureza e o amor primeiro que os levaram ao altar, a celebração do matrimônio, a celebração íntima da aliança matrimonial. Cuidemos para que os casamentos, começando já da celebração do matrimônio, no dia do casamento, não seja tanto uma festa exterior e um acontecimento social, como muitos pensam, mas se trate mesmo de ali assumir um compromisso para a vida toda, e assumindo um compromisso de empenhar-se em viver o amor, a fraternidade conjugal. É isso mesmo, a fraternidade conjugal. Se assim viverem os casais, o divórcio não virá. Peço a Deus que vos abençoe, vos dê paz, lhes conceda saúde e graça. Peço a Deus também a bênção para as nossas famílias. Que o Senhor abençoe as nossas crianças, os jovens namorados, e que o amor seja uma constante na vida de todos. Para você ouvir outras reflexões como esta e ver também as nossas reflexões, você pode acessar o nosso canal no YouTube e você encontrará o canal procurando por Padre João Batista Gomes, Sagrada Palavra. Este é o nome do nosso canal no YouTube. Pode se inscrever, visitar aquele nosso canal. E eu te espero com alegria, te espero para que nos encontremos por lá também. Deus te abençoe, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.